custo de produção da laranja em São Paulo, que subiu nessa safra 2025-2026. É o que mostra um estudo do CPEA e você vai ver os detalhes na reportagem do Gustavo D'Angelo. São Paulo é o principal estado produtor de laranja do Brasil e, segundo um estudo do CPEA, os custos de produção aumentaram significativamente na safra 25-26. Para entender melhor os motivos desse cenário, eu converso agora com o pesquisador Renato Garcia Ribeiro, que é responsável pela área de citros no CPEA da Exalc-USP. Pesquisador, obrigado pela sua entrevista. Eu começo te perguntando o que mais pesou no aumento aí dos custos de produção da laranja nesta safra. Olá, agradeço o convite, Gustavo. Bom, esse estudo é um trabalho que nós realizamos praticamente já há 8 anos, né, fazendo a apuração dos custos aqui no estado de São Paulo. Pegamos dois modelos de propriedade, né, um mais ao norte do estado, área irrigada, outro modelo mais ao centro-sul aqui, com área de sequeiro. E, em especial, ano após ano, praticamente nós constatamos aumentos de custo e não foi diferente no nosso levantamento agora para 5,26. Mais uma vez, né, nós esperamos gastos maiores com colheita e frete, né, em especial a colheita, pela dificuldade que o produtor, no geral, não só para laranja, mas para outras culturas também tem para contratar colhedores, né? Então, segue a colheita aí como uma das principais variáveis de aumento de custo para essa safra que entra, e também os gastos no controle de doenças, né? E também em especial o green, né? Controle do psilídeo. Então, o gasto com os insumos também fica maior nessa safra, muito mais pelo fato do aumento constante das aplicações para controle do psilídeo, e também esse ano em especial uma perspectiva de aumento também no controle do gasto com o controle do cancro cítrico. Qual que é o percentual que vocês analisaram aí desse aumento de custo em relação à safra passada e quais foram os insumos, né, os principais fatores aí que influenciaram na comparação com a safra passada? Olha, aproximadamente, se olharmos o custo total de produção, que envolve não só insumos, mas também todos os gastos e a remuneração do capital imobilizado e o custo de oportunidade da terra, em torno de 16% é a nossa percepção de aumento de custos para a safra 25-26, né, do que foi a safra 24-25. Tá? Dentre os insumos, né, o que a gente viu, o fertilizantes, por incrível que pareça, também voltou a reagir, né? A gente espera que o custo fique um pouco mais alto, próximo ali 12 a 15% de aumento. Os próprios defensivos, né, o gasto com defensivos em si, os preços aumentaram um pouco, né, mas o uso de controles em especial do psilídeo e também do cancro, como eu citei, deve proporcionar um aumento também expressivo ali, próximo a 20, 25% do gasto com defensivos agrícolas. E como eu já citei, a própria colheita, a percepção do pessoal que nós conversamos para montar esse custo, também a percepção do pessoal é que a colheita deve pesar bastante. Tá? Então, quando olhamos o custo total de produção, remunerando todos os fatores, a percepção é que fica em torno de 15 a 16% maior na média desses dois modelos de propriedade que eu citei no começo que nós estudamos. Agora, como que o produtor está lidando com esses custos mais altos? Olha, esse ano é um ano bastante desafiador, né? Nós estamos vindo de uma safra passada, onde os preços estavam bastante elevados, né? Então, essa projeção, esse início de safra tem sido um cenário um pouco mais complexo nessa relação de preços, né? Os preços no mercado spot estão menores do que nós vimos na safra passada. Então, esse é mais um desafio que o produtor enfrenta, não só além dos custos de produção. O que pesa positivo é que, como o próprio dado que o Fundecido soltou aí no começo de maio, espera-se que a produtividade seja maior nessa safra. Né? E nós tivemos no ano passado a menor produção dos últimos anos, né? E agora espera-se uma recuperação de produção. Então, de certa forma, o aumento da produtividade pode compensar um pouco essa questão dos menores preços, mas ainda o peso é bastante grande. Tá? Então, assim, o exercício financeiro, ano após ano, conforme o tempo vai passando, cada vez fica mais, aí tem que ficar na agenda do produtor para tentar minimizar os custos, né? Mantendo um bom nível de produtividade para que a rentabilidade seja positiva ao final do período. Né? E há uma expectativa aí de melhora ou pelo menos estabilidade para os próximos ciclos? Previsão de custo de produção não é um negócio muito fácil de se fazer, né? A gente sabe que colheita, como eu disse, já desde o início dos nossos trabalhos, ela aumenta ano após ano, né? A dificuldade de contratação de pessoal para trabalhar no campo não é novidade, né? Isso já acontece há algum tempo. E quando a gente fala de preço de insumos, fertilizantes e defensivos, que grande parte deles utilizados aqui no Brasil são importados, então nós temos fatores macroeconômicos que influenciam muitas vezes na formação desses insumos. Né?
né? E além disso, né, o próprio avanço das doenças, né, o Brasil é um país que acaba dependendo bastante de controles químicos, né, para realizar aí a condução das suas lavouras, né? A gente tem uma grande dificuldade de fazer previsão. Olhando um pouco do passado que nós temos recente, os custos de produção de citros, eles seguem aumentando ano após ano, e eu acredito que a gente deve seguir aí, não vejo cenário de curto prazo, né, de um arrefecimento em termos de custo conforme os próximos anos, mas é claro que as variáveis, como eu citei, são inúmeras, né, mas tem tendido a aumentar ano após ano, né, os custos aí da produção da citricultura paulista. Agora, pesquisador, se o senhor pudesse dar alguma dica, né? Quais medidas aí poderiam ajudar a reduzir esses custos a médio, a longo prazo? Olha, eu acho que o importantíssimo, né, se a gente pensar que a citricultura sofreu nos últimos anos, em especial com o clima, né, tentar mitigar da melhor forma possível os riscos de produção. Eu sei que não é fácil, né, a laranjeira não depende única e exclusivamente de água, mas também de temperatura, né, nós estamos tendo, né, anos aí com temperaturas acima da média histórica, né, então tudo isso atrapalha, mas buscar mitigar os riscos de produção, eu acho que pode ser um caminho, investindo muitas vezes em irrigação, né, produzindo em regiões, né, que talvez tenha um mapeamento melhor de risco ali de produção, pode ser um caminho, né? O próprio Green, né, acho que citei pouco, né, na nossa conversa, né, ele tem pesado bastante aí nos custos, na qualidade da fruta em si, isso prejudica o preço pago, né, e também a própria produção de suco. Então, assim, a citricultura está num momento bastante delicado, mas acho que em especial a mitigação de risco de produção pode ser um caminho aí de curto, médio prazo que o próprio agricultor consiga se manter na atividade. Tá certo, muito obrigado. Conversei então agora com o pesquisador Renato Garcia Ribeiro, que é responsável pela área de citros no CPEA da Exalc USP. Obrigado pela sua participação, pesquisador. Eu que agradeço. Até uma próxima.